Uai, família vascaína, fala comigo, o desespero chegou com ela, hein? Sexta-feira a gente traz as principais informações do Vasco pra você. Então confira comigo os destaques desta edição. Fim da 31ª rodada do Brasileirão e o Vasco volta a figurar no Z4. Marcada pra noite de hoje, sessão de posse dos novos conselheiros do clube. E vamos falar sobre o jejum de gols de Germancano e os 8 jogos decisivos do Vasco. A gente traz as informações, você deixa o like. Tá no ar o Vascão Notícias desta sexta-feira. Fim da 31ª rodada do Brasileirão, vamos ver como ficou a situação do Vasco. Foram 2 posições perdidas pelo Cruz Maltino após as vitórias do Bahia e do Fortaleza. O Vasco agora é o 17º colocado, com 32 pontos e 1 jogo a menos. Segundo o site Infobola do matemático Tristão Garcia, o risco de rebaixamento do Vasco subiu para 31% e a disputa será contra Sport, Bahia e Fortaleza. E como Sport e Bahia se enfrentam neste fim de semana, uma vitória do Vasco contra o Galo, apesar de muito difícil, tira o time da zona do rebaixamento. A CBF divulgou a escala de árbitros para o jogo contra o Atlético Mineiro neste sábado. Vinícius Gonçalves Araújo, da Federação Paulista, será o árbitro do jogo e terá o auxílio de Elmo Rezende Cunha no VAR, da Federação Goiana. Com o Luxemburgo, o Cano finaliza mais, mas ainda não balançou a rede. Artilheiro do Vasco em 2020 com 21 gols, Germancano não marca desde o dia 13 de dezembro, no empate do Vasco com o Fluminense em 1-1 em São Januário. De lá pra cá, o artilheiro deu uma assistência, mas não marcou mais. As finalizações aumentaram. Antes da chegada de Luxa, Cano tinha a média de 2,1 arremates por partida. Após a chegada de Vanderlei, a média subiu para 3,75 finalizações por jogo. O levantamento é do Globo Esporte. O Vasco terá 8 confrontos decisivos até o fim do campeonato para buscar a permanência na Série A. Na sequência, Atlético Mineiro em casa, Palmeiras fora, Bahia em casa, Flamengo no Maracanã, Fortaleza fora, Inter em casa, Corinthians fora e fecha contra o Goiás em São Januário. E aí, quantos pontos desses possíveis 24? Será que dá para escapar? Marcada para a noite de hoje a posse de 150 novos conselheiros do Vasco. A sessão marcada para as 7h30 da noite na sede náutica da Lagoa também será transmitida online para conselheiros que não puderem comparecer devido à Covid-19. Na solenidade serão empossados os 120 conselheiros da chapa de Jorge Salgado e 30 da chapa de Júlio Brandt. A posse de Salgado será em sessão posterior, ainda a ser marcada. Tudo isso mediante uma incerteza jurídica. Existe uma ação de 12 sócios do Vasco no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que buscam impedir a posse de Jorge Salgado. Bom, família, conversa franca aqui com vocês. Primeiro, tô vendo muita gente falar, tem que contratar um lateral, tem que contratar um zagueiro. Esquece, o elenco é esse aí até o fim do Campeonato Brasileiro. Ah não, Mineiro, vai entrar o Levenciano, ele vai montar um time. Agora ele não vai. Ah, vai entrar o Jorge Salgado. Agora também não vai. Acabaram as inscrições do Campeonato Brasileiro, janela internacional fechada, não tem como contratar. É por isso que eu fico batendo na tecla aqui. Temos que apoiar, temos que ter paciência, porque não tem o que fazer. Não é porque eu tô satisfeito com esse time de pereba aí, não. É porque não tem o que fazer. Então eu, como vascaíno, eu sei da importância que é permanecer na Série A, eu tô apoiando, tá? Eu tô apoiando. A gente tem que ir com esses caras aí. Ah, mas o fulano não tá correndo, Mineiro. Ah, nós vamos ter que fazer correr. O Lucha vai ter que motivar esses caras, ou vai ter que mudar, né? Eu acho que vai ter muita alteração para esse jogo contra o Atlético Mineiro, muita mesmo, né? O Erley na zaga, Lucha, tá sendo a sua única, assim, a única teimosia que não dá para aguentar,
né? Ali no meio, você optar pelo, o Andrei, não, o Marco Júnior, é tudo mais ou menos ali, né, a mesma coisa, tá tudo jogando mal. Agora, na zaga, a gente tem zagueiro melhor que o Wesley. Não dá esse mole, Lucha. Não dá esse mole que você tem o nosso apoio ainda, hein? Ó, e claro, hein, esqueci de falar uma coisa. Tudo depende da permanência ou não do time na Série A, para ver como que vai contratar. Independente de quem vai ser o próximo presidente, as contratações vão ser uma se a gente ficar na Série A e vão ser outras se a gente cair para a Série B. É muito complicado, pessoal. Ó, desses próximos jogos, aliás, dos 8 jogos finais que eu mostrei que o Vasco tem, 3 são assim, decisivos, é igual uma final pro Vasco. Fortaleza, Bahia e Goiás. Esses 3 jogos não existe o Vasco empatar ou perder. Tem que ser 3 vitórias se a gente quer chegar lá no final respirando ainda, né? Com chances de ficar na Série A. E ainda vamos ter que beliscar um empatezinho ou contra o Palmeiras, ou nesse jogo agora contra o Galo. Tem o clássico com o Flamengo que a gente pode aprontar. Enfim, nós vamos ter que beliscar a ponto dos outros jogos, mas temos que ganhar de Goiás, Fortaleza e Bahia. Comentário do Antônio Marcos Ferreira. Lucha, por favor, coloca mais garotos da base. Tá dando tanto certo em todos os times. O comentário confiante do Gerimário Alves. O Vasco não vai cair. E a participação do Top Tudo, Miranda é melhor que o Wesley. Se você perdeu a nossa última edição, eu trago o Benítez confirmado como titular e ainda 2 retornos importantes para Vanderlei Luxemburgo. Tem sempre um card aparecendo aqui no cantinho para você curtir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Hoje eu vou fazer live, hein? Vamos arriscar essa internet aqui. Hoje tem live, vou fazer a live às 6 da tarde. 6 da tarde eu conto com vocês ao vivo aqui no canal. Até lá!